Fala galera, meu nome é Ricardo Lima e quando a gente está começando a programar em qualquer linguagem, uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer é conversar com o computador. O que isso quer dizer? Quer dizer que o computador vai enviar informações para a gente de alguma forma que a gente consiga vê-las e a gente também quer enviar informações para o computador para que ele possa tratar e gerar algum dado, manipular alguma coisa para nos mostrar de volta. Faz sentido, não faz? Então é isso que a gente vai aprender a fazer no Alura Mais de hoje. A gente vai aprender a ler do teclado e algumas dicas de como mostrar isso bem na tela usando o terminal do Dart. Bora lá? Quando a gente começa no Dart, uma das coisas que a gente faz de cara é imprimir alguma coisa na tela, usando a função print. Então vamos fazer isso daqui, você já deve ter feito. Então print, olá mundo. Essa daqui, normalmente, é a primeira coisa que você faz, na verdade, em qualquer linguagem. Você vai rodar alguma coisa, que no caso do Dart vai ser um print, que é responsável por mostrar algo no nosso terminal. Aqui, quando eu rodei o nosso arquivo, ele rodou a função main, que chamou a função print, passando a string olá mundo. E aí sim, ele mostra aqui, olá mundo. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa saída de dados, que é o print, e algumas coisas que a gente pode fazer, principalmente em relação às strings que a gente passa, para tornar isso mais eficiente e mais bonito. Bora lá. Primeiro, uma coisa que você deve saber é que o print, ele consegue imprimir qualquer coisa em Dart. Como é que ele faz isso? Ele faz isso porque qualquer coisa em Dart é um objeto, e todos esses objetos vão ter uma função toString. Ou seja, eles podem ser convertidos para string. Até mais no futuro, quando você for criar os seus próprios objetos, você vai ver que você pode sobrescrever essa função para fazer com que seu objeto mostre um string do jeito que você quiser. Mas, por exemplo, aqui, se eu escrever aqui 22 e rodar, você vai ver que o print também consegue rodar, mostrar na tela o 22, mesmo isso não sendo um string, foi porque ele fez essa conversão. Se eu fizer aqui 1.75, que aqui é um double, se eu rodar, ele vai mostrar para mim 1.75. Agora, se eu quiser fazer uma coisa mais elaborada, por exemplo, eu vou criar uma variável chamada idade, e idade vai ser igual a 25, e eu vou querer mostrar aqui, minha idade é... E como é que eu boto esse 25 para mostrar? Existem duas formas. A mais padrão, mais corriqueira, assim, a primeira que você pode imaginar é através da concatenação. Quando eu boto um maisinho aqui usando strings, quer dizer que eu quero concatenar strings, ou seja, juntar strings. E isso funciona se eu converter explicitamente esse 25 para string. Então eu vou usar 25, no caso 25 não, né? Eu quero passar minha idade mesmo. Idade.toString, string. E aí ele converte. Para ser preciosista, eu ainda posso botar um ponto final aqui. Então ele vai estar pegando idade, o nosso inteiro convertido para string e depois uma outra string. Mas preste bem atenção que essa conversão ela precisa acontecer, porque se você fizer sem o toString aqui, veja que vai dar um erro. E por que vai dar um erro? Porque o nosso sinalzinho de mais, ele só funciona entre objetos do mesmo tipo. Se eu estiver somando, por exemplo, idade com outro número, ele vai funcionar, porque eu vou estar somando usando esse maisinho. Agora, se eu estiver juntando minha idade ali, aquela string, minha idade, com qualquer outra coisa que seja um string, o que ele vai estar fazendo não é uma soma, é uma concatenação. E essa concatenação, ela só funciona entre strings. Então eu não posso fazer aqui, esse operador ele não vai saber se ele está somando, já que tem um inteiro aqui, ou se ele vai estar concatenando, já que tem um string aqui. Então eu posso fazer aqui, finalmente, meu toString. E agora todos esses três blocos são strings e ele pode concatenar. Então minha idade é 25. Nem faz sentido esses dois pontos aqui. Mas existe outra forma de fazer isso que é bem interessante e você pode usar, porque vai tornar seu código mais ágil e às vezes até mais legível. Imagine que eu não quero fazer isso daqui. Existe uma coisa chamada interpolação, que é uma propriedade, na verdade, da string e não do print, mas que você vai usar muito quando estiver usando o print. Então, como é que eu faço para interpolar um string dentro do meu print? Eu vou fazer esse símbolozinho de cifrão e eu passo minha idade. Minha idade é int, mas por ser uma interpolação, ele já vai chamar automaticamente o toString para a gente. Se eu salvar isso daqui e rodar, minha idade é 25, igualzinho, de uma forma mais elegante, de uma forma mais sutil. E uma coisa interessante, dá para fazer até operações dentro dessa interpolação. Se eu colocar aqui, por exemplo, minha idade ano que vem será...
Eu posso fazer uma operação usando as chaves. Eu passo o símbolo de interpolação, que é o cifrão, e chamo as chaves. Aí tá dando um errinho aqui porque eu não precisaria, já que eu não estou fazendo a operação, mas eu vou fazer, que é idade mais 1. Então eu estou fazendo essa operação aqui dentro, é um blocozinho de código, você poderia fazer outras coisas aí, mas se eu salvar, rodei aqui, né? Minha idade, ano que vem, será 26. Então, isso é sobre saída, a gente mostrar de forma mais elegante as coisas na hora de mostrar no terminal, né? Agora vamos falar de entrada. Entrada é um pouquinho mais interessante porque é quando a gente vai poder escrever alguma coisa aqui no terminal e isso vai chegar lá no nosso código para que o computador faça alguma coisa. Para a gente fazer isso em Dart, a gente vai precisar importar uma biblioteca. Fique bem tranquila, bem tranquilo sobre o conceito de biblioteca, porque eu vou dar uma pincelada aqui e você vai ver isso mais para frente também quando estiver estudando Dart. Mas para dar uma boa pincelada, biblioteca é um conjunto de códigos que você não programou, mas você pode usar. Isso é bem interessante, porque, por exemplo, eu não saberia programar aqui no Dart do zero aqui, do nada, como receber algo do meu teclado. Eu não saberia fazer isso, mas eu não preciso fazer isso, porque quem já programou Dart fez uma biblioteca que tem lá dentro uma função, algo que a gente pode usar, uma ação que a gente pode fazer, que já faz isso para mim. Então eu importo essa biblioteca para o meu código e finalmente posso usar essa função. Bora fazer isso? Primeira coisa que eu tenho que fazer é importar essa biblioteca. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer um import e vou fazer aqui. Qual o nome dessa biblioteca que eu quero? Você pode ver que tem várias aqui que ele já recomenda, que já vem com o próprio Dart, mas eu quero essa daqui, ó, a Dart.io. I/O de input, output, entrada e saída em inglês. Então é exatamente o que a gente está querendo. Com essa Dart.io importada, o que é que eu posso fazer? Eu posso chamar aqui o meu stdin. stdin é de Standard Input, ou seja, input entrada padrão. E eu vou chamar uma linha bem interessante que é a readline sync. Vamos entender o que é que significa readline sync. Readline em inglês é leia a linha. Então eu obrigatoriamente vou estar passando uma linha, não vou estar passando um multiline, várias linhas, não. Uma linha. E o que quer dizer sync? O sync vem do conceito de síncrono e assíncrono que o Dart tem. Mas você não precisa se preocupar com isso agora. A única coisa que você precisa saber sobre esse sync é que quando eu chamo essa linha, ela vai parar o meu código. Ou seja, qualquer coisa que eu botar abaixo, por exemplo, um print, já escrevi. Qualquer coisa que eu botar aqui só vai ser executado quando eu escrever alguma coisa, ou seja, o código vai parar, ficar esperando eu escrever alguma coisa e aí ele mostra depois. Vamos ver isso acontecendo. Rodei, pode ver que ele está parado, ele não mostrou, já escrevi ainda. Se eu clicar aqui e no terminal escrever qualquer coisa do tipo Ricard, ele vai aí sim mostrar que eu já escrevi. Então, lembre-se, isso daqui foi minha entrada, tá? Isso daqui fui eu que escrevi. Já isso daqui foi uma saída do computador usando o print. Mas uma coisa que é bem importante de você notar já nesse código aqui é que eu não estou salvando isso em lugar nenhum. Eu estou escrevendo, tá vindo do teclado e isso está se perdendo. Uma coisa que você precisa saber com bastante atenção é que o readline sync sempre vai mostrar, sempre vai mandar para a gente de volta uma informação textual. Onde é que a gente guarda informações textuais? É na string. Então vamos fazer aqui, string input, poderia ser qualquer outro nome aqui, igual a stdin readline sync. Mas já deu um erro. Por que deu esse erro? E aí eu vou entrar num conceito chamado null safety, que também não é o papo para esse vídeo, mas você também vai ver conforme você vai estudando Dart. Mas para dar uma pincelada, basicamente quer dizer que ele não pode receber isso nessa variável string pura, porque durante a operação readline sync, por exemplo, pode acontecer um erro. Se, por exemplo, alguma coisa acontecer com o teclado, com a execução da programação, isso daqui pode dar um erro enquanto ele está esperando. E se ele der um erro, ele não vai ter nada para mostrar para a nossa variável. Ele não vai ter uma informação textual, ele vai ter uma informação nula. Então, o que é que eu posso fazer para corrigir isso daqui? Eu vou vir aqui em string e vou botar uma interrogação. Agora, ele é do tipo string interrogação, string. Ele quer basicamente dizer que tanto pode ser nulo esse input, quanto pode ser de fato um string. Então, é basicamente essa diferença, que o readline sync ele está preparado para caso aconteça o erro. Se acontecer um erro, esse input vai receber um nulo, e aí isso daqui não abrangeria o nulo.
Isso daqui abrange o nulo. Depois disso, o que é que eu tenho que fazer? É óbvio, eu tenho que testar se no meu input tem ou não algo nulo. Eu quero que não tenha, né? Então vou fazer um if, input diferente de null. E aqui dentro eu posso trabalhar com o que eu recebi. Então eu posso, por exemplo, dizer print minha idade, na verdade é sua idade, porque eu vou fazer como se o computador estivesse conversando com a gente mesmo. Sua idade é, aí eu passo aqui, daquele jeito que a gente já aprendeu, input, vou botar o ponto e vírgula. E aqui, só para não ficar aquele negócio travado, meio feio, como se a gente tivesse travado o código mesmo, eu vou botar outro print aqui, perguntando, né? Uma conversa mesmo com o computador. Qual é a sua idade? Show! Se eu rodar isso aqui, ele vai finalmente mostrar qual é a sua idade. E aí, eu vou escrever aqui meu nome não, né? Minha idade, 25. Ele vai dizer, sua idade é 25. Massa? Agora, só um detalhezinho bem importante em relação a esse readline sync. Como ele sempre retorna uma possível string pra gente, e depois que a gente verificar que ela não é nula, a gente sabe que ela é um string, às vezes a gente também vai querer uma informação que é numérica, como no nosso caso aqui, 25 é uma informação numérica. Mas se eu estiver lidando ela sempre como string, não vai ser legal. Por exemplo, eu não consigo fazer uma soma para saber qual a minha idade no ano que vem se eu tiver um string, eu tenho que converter isso para numérico. Vai ser uma prática bem comum quando você estiver usando o readline sync. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer um int, por exemplo, que uma idade seria um inteiro. E aí eu boto aqui, por exemplo, idade. E eu vou pegar o nosso int.parse. Isso daqui é uma conversão simples e vou colocar o input. Então ele está convertendo o meu input para inteiro e colocando a variável idade. E agora com isso eu finalmente posso falar sua idade ano que vem será... E aqui eu coloco input mais um. Na verdade, input mais um não. Idade mais um. Desculpa. Idade mais um. Porque o idade é o que está inteiro, o input é o que ainda estava em string. Se eu salvar isso, finalmente a gente usando todos os conceitos que a gente aprendeu hoje, se eu rodar, eu vou digitar minha idade, 25, e ele diz sua idade ano que vem será 26. Eu tenho um desafio para você, a gente não vai fazer isso nesse vídeo, mas é um desafio simples para você praticar o que a gente aprendeu hoje. Eu quero que você faça um código que receba o nome da pessoa que estiver usando o seu programa, né? Quanto à idade, altura e peso. E aí você use essa informação para calcular o IMC dessa pessoa. Eu vou estar deixando um link aí embaixo sobre o que é IMC e pode ser interessante para você dar uma estudada de como fazer isso. Mas que calcule esse IMC e mostre na tela de uma forma amigável o nome da pessoa, a idade dela e qual é o IMC dela. Você vai praticar isso daqui tudinho e vai ser bem legal. Eu espero que você tenha gostado desse Alura Mais, onde a gente viu a importância de conversar com o computador, de como mostrar algo na tela usando o print e fazer isso de uma forma mais elegante, mais efetiva, e de como ler algo do teclado usando o terminal, usando a nossa biblioteca Dart.io e a função readline sync do standard input do stdin, beleza? Eu espero muito que você tenha gostado e eu te vejo no mundo maravilhoso de Dart. Até mais! Gostou desse vídeo? Venha conhecer os cursos de mobile na Alura. Aprenda como desenvolver apps para Android e iOS e conheça os frameworks multiplataforma como Xamarin, Ionic e React Native. Venha estudar com a gente!